Bom, então vamos lá para mais um vídeo, e dessa vez resolvendo o exercício que eu deixei no último vídeo sobre área de triângulo, se eu não me engano a aula 4, onde eu falei sobre um bizu muito importante para Olimpíadas como a Canguru e a OBMAP, ok? Esse é um bizu que vai praticamente matar esse exercício. Eu deixei esse desafio bem no finalzinho do vídeo, depois que eu resolvi uma questão da OBMAP, tá? Então se você não viu ele, não tem problema, você pode ver esse vídeo, mas eu recomendo que você cheque o vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, se não me engano no canto aqui, certo? Para você poder ficar por dentro de todos os bizus, todos os macetes que eu vou estar usando, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Bom, se você viu já o último vídeo, chegou até o final dele, você pode estar estranhando porque a figura está um pouquinho diferente do que estava quando eu desenhei ela no último vídeo, né? Só o que eu fiz foi girar ela, né? Antes acho que no vídeo ela estava meio que assim, né? Tava meio de lado. E eu também acabei desenhando rachurando, né, que é o nome dessa coisa quando fica tudo pintadinho desse jeito, rachurando, né, as áreas A e B para destacar um pouco melhor elas, tá? Então vamos só falar algumas coisas genéricas, né, mais por rigorosidade matemática, né? Então vamos lá. ABC é um triângulo qualquer, ok? D, o ponto D, né, é um ponto qualquer, né? Ou seja, AD é uma seviana qualquer. Seviana é qualquer ponto, é qualquer reta que liga um vértice, no caso A, por exemplo, né, até um ponto D situado em um dos lados de um triângulo, certo? Então você tem sevianas muito conhecidas como, por exemplo, a mediatriz, a mediana, a bissetriz. Todas elas têm relações muito importantes, muito fundamentais, bastante interessantes para Olimpíadas. Mas nesse caso a gente está falando sobre uma seviana qualquer, ou seja, um ponto qualquer, esse ponto D. Já o segmento D, né, que é esse segmento Dzinho aqui, que é o que a gente vai falar, né? Então a partir de agora, quando eu for falar o D, se eu não for falar de ponto D, eu vou estar me referindo a essa distância, né? Que é a distância de B até o ponto D, né? Tá? Certo? E Czinho também, né? Ponto C a gente não vai usar muito, tá? Então não tem esse problema, mas esse é o Czinho, né? Ok? Que é a distância do ponto D até o ponto C, certo? Então o que eu quero que vocês provem é que a área A sobre a área A mais a área B, perdão, é igual a distância Czinha sobre a distância Czinha mais a distância Dzinho. Certo? É isso que eu quero que vocês provem. Se vocês ainda não tentaram, recomendo que vocês pausem, tentem um pouquinho e depois bora para a solução. Agora que você já pausou, já tentou resolver, já conseguiu, e se não conseguiu não tem problema, bora para a solução. Bom, a primeira coisa, se você assistiu o vídeo passado sobre a área de triângulos, você já deve estar se coçando para tentar usar algum tipo de reta paralela, porque a gente viu que quando a gente tem retas paralelas, a gente consegue mudar os pontos de lugares e manter as áreas, certo? Então, o que a gente vai fazer é mais ou menos alguma coisa assim. Só que na última aula, a gente fez uma coisa mais parecida com isso. Então, como eu estava dizendo, na última aula a gente fez uma coisa mais parecida com isso, que foi pegar, sei lá, um segmento de reta, sei lá, Bzinho e Czinho, tá? Não confunda com esses dois, depois eu vou riscar, tá? Mas isso aqui é só pra falar, só pra situar vocês no que a gente fez na última aula. E sei lá, A e a linha, e a gente fala que esses dois triângulos têm a mesma área, né? Por conta dessa distância aqui ser a mesma. E a gente já... Bom, se você não sabe disso, volta no vídeo anterior, porque lá eu explico detalhadamente, né? Mas é basicamente porque essa distância entre essas duas retas rosas paralelas, ela sempre é igual a H, né? E a base deles é a mesma, então os dois triângulos BCA e a linha BC, eles têm a mesma área, né? Por causa daquela fórmula lá manjada, bases da altura dividido por 2, certo? O que a gente vai fazer é quase isso, só que em vez de a gente ficar mudando o ponto A gente vai olhar para a relação do ponto A e o ponto D, certo? Bem especificamente esse ponto D, que ele é muito importante, ok? No vídeo passado eu dei uma pequena dica do que você poderia tentar fazer, certo? Mas se você não viu, ou então se você esqueceu, não tem problema, bora lá tentar fazer essa dica e ver o porquê ela é interessante, porque esse bizu é poderoso. Bom, então o que a gente fez? A gente traçou uma reta paralela a BC, que é a base do nosso triângulo, passando por A, certo? Então, BC é paralelo a B', C'. De novo, nome de ponto, cara, não interessa muito, tá? Eu coloquei B' e C' só para deixar um pouco mais claro que eu estou fazendo uma reta paralela. A rigor mesmo, o que eu deveria fazer seria dizer que o segmento B', C', segmento, a notação põe a barrinha, ele é paralelo ao segmento BC, certo?
Esse seria a coisa mais rigorosa. Mas como eu estou falando, estou em um vídeo, eu vou evitar de fazer algumas coisas tão rigorosas por conta do espaço, tá? Senão vai ficar muito poluído o nosso rascunho, nossa folha, certo? Mas se você for fazer isso em alguma solução de prova, você pode falar beninha, seninha, o segmento beninha, seninha, paralelo, só que se você quiser economizar espaço, né? Isso é muito importante em provas como, por exemplo, a AuBMap, você pode usar essa anotação aqui, tá? Que ela é bem reconhecida pelas pessoas que vão corrigir as suas provas, né? E ela poupa muito espaço para você, né? Mas ok, a gente já viu como faz essa anotação, já traçamos uma reta aparentemente mágica, mas como isso me ajuda? Olha só que interessante. Como eu tracei a reta belinha selinha e eu disse que ela é paralela a BC, e por que eu posso fazer isso? Porque foi eu que tracei. E se você for traçar, você pode fazer o que você quiser, desde é lógico que tenha procedência matemática, né? Você não pode falar, isso é um ângulo de 60 graus que é maior do que um ângulo de 120 graus. Isso é impossível. Mas você pode traçar um ângulo de 60 graus, você pode fazer uma linha, sei lá, pra cá que faz 60 graus com AC, com a reta AC. Sei lá, você pode fazer isso se você acha que isso te ajuda a resolver o problema. Nesse caso, acho que não ajuda muito. Então, a gente traçou essa linha B', C', e a gente escolheu que ela fosse paralela a BC. E ela também passa por A. Por que isso é interessante? Bom, em vez de a gente estar mudando o ponto A, a gente quer olhar para isso. Olha só que legal. E agora eu vou começar a sujar os problemas. Então, se você ainda não pensou, começa a pensar porque agora vem spoiler pesado da solução, certo? Olha para esse pontilhado que devia ser perpendicular, né? Finge que ele é perpendicular. Esse pontilhado em rosa aqui, certo? Deixa eu fazer, na verdade, contínuo para não confundir com a reta parada. O que ele é do triângulo ABD? Bom, se ele é perpendicular, isso aqui é a altura do triângulo ABD, certo? Do ponto D, ok? Bom, lembra que a gente já tinha falado sobre essa questão de altura, retas paralelas? A mesma coisa acontece com a área do cara ADC. O que acontece? Ele também tem uma altura H, certo? No caso aqui, como você tem um triângulo que ele não tem um ângulo maior do que 90 graus, é um triângulo obtusângulo, acaba que a altura dele é externa, né? Você pode fazer aqui também, dá na mesma altura dele, certo? Só que, olha só que interessante, os dois têm a mesma altura. Se você já viu o último vídeo, isso já devia estar bem macetado na nossa cabeça, eu nem ia estar precisando explicar, né? Porque é o mesmo argumento que a gente usou pra cá, pra falar que o triângulo ABC tem a mesma área que a linha BC, né? E é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, esses dois caras, teoricamente, têm a mesma área. Será? Não. Tem uma pequena diferença, certo? Eles têm a mesma altura, sim, que é igual a esse caso aqui. Só que, olha só, aqui, nesse caso, a gente está fazendo o quê? A gente está sempre considerando a mesma base. Esses dois caras têm a mesma base? Não necessariamente, né? Eles vão ter a mesma base se Czinho for igual a Dzinho. Só que não necessariamente. Então, olha só que legal. Tudo vai depender agora da base. Por quê? Vamos lembrar das fórmulas básicas, bem básicas mesmo. Colocadas as fórmulas das áreas A e B, né? Então eu coloquei de duas notações diferentes, né? A gente pode usar, por exemplo, A, né, para indicar a área do triângulo ABD, que a gente já tinha chamado de B, né? É igual a Hzinho, né? Que é o mesmo H, por isso eu botei em rosa nos dois casos, vezes D, que é a base do triângulo, dividido por 2 por causa da fórmula, né? E a área de novo, né, do triângulo ADC, que é igual a A, né, como a gente já tinha acordado, né, que tá aqui, é igual a o mesmo Hzinho, né, por conta daquela coisa que a gente já tinha visto de retas paralelas, vezes Czinho, que é a base dele, dividido por 2 por causa da fórmula. Então, olha só, já deve estar coçando em você, que é um aluno olímpico, olhar para isso agora. O que a gente tem aqui? A gente tem uma divisão. A divisão ela tem umas propriedades bem interessantes porque ela corta um monte de coisa, então você não precisa saber alguns valores. Então assim, já deixo uma dica, um super bizu, um super macete para você. Uma dica monstra, como um professor meu gosta de falar. Quando você olha para isso e você tem um prove que eu, então você tem alguma alternativa que tem alguma coisa de divisão, e você está desenvolvendo a sua questão e você vê que tem coisas iguais, por exemplo, toda essa parcela Hzinho, né, sobre 2, aparece tanto em B quanto em A. Isso já é uma boa dica que talvez seria uma legal se você dividir os dois. Só um palpite assim. Tenta dividir os dois. Olha que resultado simplesmente incrível. A gente chutou e falou, ia ser bem legal se a gente conseguisse cortar esse H sobre 2, né? Vamos tentar dividir A sobre B, né? Porque isso aparece no prove que, né? Aparece aqui, então vamos tentar.
Tudo bem que aí tá de uma forma meio estranha, mas se você já é um aluno olímpico, já manja aí, já pode estar te coçando você tentar fazer alguma coisa, né? E a gente vai ver esse bizu um pouquinho mais pra frente para poder complementar. Mas vamos por hora tentar dividir A sobre B. No último vídeo também dei uma dica que provar isso aqui é equivalente a provar uma coisa basicamente igual a essa, né? Que a gente meio que já fez, certo? Agora só um pouco de aritmética, na verdade álgebra, né? Algumas manipulações algébricas para você poder chegar nisso aqui. E é um bizu também, mas vamos continuar com a solução. Enfim, olha só que legal. A gente viu A sobre B e a gente tem essa expressão aqui, tá? Agora eu não pintei com várias cores, senão eu acho que ia confundir. Mas olha aqui, a gente tem H sobre 2 e H sobre 2, certo? Lembrando que o traço grandão aqui é o traço grande da divisão, né? Só botei o valor de A, né, que a gente já calculado aqui, e o valor de B que a gente já calculado aqui, certo? Então, ó, como é que a gente divide duas frações? Copia a primeira, né, inverte a segunda. Básico. Então, 2 corta com 2 e H corta com H. O que sobra? C sobre D. Cara, olha só que poderoso, que coisa incrível. Porque isso aqui é uma situação generalizada. Isso aqui é uma verdade generalizada. Isso aqui é matemática. Então, assim, quando você vê uma situação parecida com essa, falando de áreas, cara, você pode usar esse bizu que é muito importante. Assim, é muito importante mesmo. Principalmente para quem vai fazer OBMAP, Canguru, mas qualquer Olimpíada você vai ter que cobrar, assim, isso aqui é coisa básica de geometria plana. Eu diria que é um dos alicerces de geometria plana quando você está falando de área, é saber área de triângulo, é saber bizus como esse, tá? Porque bases de altura, aquelas fórmulas outras que eu te mostrei sobre a área do triângulo inscrito, circunscrito na circunferência, o bizu dos senos, né? Da trigonometria com as áreas, isso são fórmulas, infelizmente as pessoas decoram isso, sabe? Então não é uma coisa exclusiva do aluno olímpico. Agora, isso aqui é uma coisa que você não tem exatamente uma fórmula. Você tem que entender, sabe? É uma coisa que você tem que respirar a matemática para você poder usar isso, sabe? Não é simplesmente, vou declarar uma fórmula A sobre B igual a C sobre D, certo? Você tem que entender isso. Então, o que isso aqui está dizendo? Eu estou dizendo que como esses dois triângulos têm a mesma altura, porque eles estão na mesma altura, são repartições de um mesmo triângulo, né, do triângulo original ABC, a área deles é proporcional à base deles, ao segmento dividido, certo? Isso é muito interessante. Certo, então beleza, a gente já descobriu isso, mas parece estar muito longe disso aqui, quero dizer. Isso aqui até parece, tem A em cima, B embaixo, tem um Czinho em cima, tem um Dzinho embaixo, mas não tá igual, né? Eu não posso falar que isso aqui é isso aqui e beleza. Ou será que posso? Bom, se você não está acostumado com isso, não é óbvio. E, sério, Olimpíadas fazem isso o tempo todo. Você chega na resposta certa, só que eles fizeram uma pequena mudança para tornar tudo impossível, certo? Então, em vez de simplesmente fazer o caminho convencional de uma solução, que seria transformar isso aqui nisso, eu quero te mostrar como você pode pensar em ter essa ideia de transformar isso aqui nisso. Fazendo o quê? O caminho inverso. Fazer a engenharia reversa, digamos assim, da questão. Ok, você chegou numa coisa que seus sentidos aranha já devem estar te falando que, ok, talvez isso aqui tenha alguma grande relação com isso, mas ainda não está muito clara. O que você vai fazer? Esquece isso por um momento e agora a gente vai tentar trabalhar com essa expressão aqui, certo? Vamos tentar mexer nela e tornar ela um pouco mais agradável. Porque, convenhamos, ter coisas somando no denominador não é muito legal de se trabalhar, né? Porque você vai ter que mexer com MMC, se quiser fazer uma soma, alguma coisa, seria muito mais legal se você tivesse essa soma em cima, né? Então vamos lá. Bom, e uma maneira muito legal de fazer isso é você multiplicar, você elevar todo mundo a menos 1. Ou seja, você vai inverter tudo. Perceba que se a gente levar todo mundo a menos 1, a gente vai ter A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C, né? Sobre Czinho, certo? Por que isso é válido? Bom, se você multiplicar em cruz, você vai ver que isso aqui continua sendo igual, né? Multiplicar em cruz é a mesma coisa que se você tentar resolver essa equação. Você não está alterando a equação, não é como se você estivesse invertendo só um dos lados. Aí você ia estar alterando a sua equação. Mas nesse caso, como a gente levou todo mundo a menos 1, não tem problema, certo? Desde que a gente respeite algumas coisas, né? Mas aqui é fácil verificar que o que a gente fez foi só uma simples rearranjo algébrico, né? Que você pode fazer de N formas, né? Você pode falar, eu vou passar esse cara aqui multiplicando para cá, esse cara aqui vai multiplicando para cá, esse cara vai dividindo para cá, esse cara vai dividindo para cá, enfim. Você pode fazer isso de várias formas para chegar no mesmo resultado, né? Ficar com isso aqui. E por que isso aqui é muito interessante? Porque eu digo que é muito mais legal você trabalhar com um número só, ou uma letra só, um algarismo, enfim, uma incógnita só, quando ela está no denominador. Porque quando você tem uma soma assim no numerador, que é a parte de cima, o que você pode fazer? Ó,
olha isso aqui é um C e somente C, certo? Isso aqui é um símbolo lógico para falar, ó, isso aqui vai se transformar nisso, ou então isso aqui é verdade C e somente C, tá? Lê-se assim. É muito importante usar esses conectivos, digamos assim, na matemática, isso poupa muito espaço e mostra que você sabe o que está fazendo, sabe? Certo? Então pode usar e abusar deles na sua solução, desde que, é claro, tenha coerência, né? Cuidado para não confundir C e somente C com implica, certo? Depois a gente faz um vídeo só sobre isso, mas eu garanto que vocês vão pegar o jeito, certo? Mas enfim, por que isso aqui é interessante? Porque eu posso dividir essa soma aqui, certo? Vou fazer um pequeno rascunho aqui para você entender. A mais B sobre A é a mesma coisa que A sobre A mais B sobre A, certo? Como o numerador é igual, só somar as duas partes de cima, né? E a gente vai obter isso aqui, certo? Então, de novo, eu não estou mexendo no resultado, eu só estou deixando ele com uma cara um pouco mais amigável, certo? Lembra que a gente ainda não está mexendo com isso, só com isso, certo? Vamos tentar mexer um pouco com isso e deixar mais amigável, certo? E por que isso é legal? Porque isso aqui dá 1, né? Algo dividido por algo dá 1, né? Pelo mesmo algo, né? Então, isso aqui é igual a 1 mais B sobre A. Isso é análogo para Czinho sobre C mais Dzinho, né? Não é melhor. Quando tá Czinho mais Dzinho sobre Czinho. Então, se e somente C aplicando a mesma coisa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1 mais B sobre A tem que ser igual a 1 mais Dzinho sobre Czinho. Não tem um dos dois lados? Passa esse 1 para cá, ou então como você quiser fazer. Enfim, vai cortar. E a gente vai ter o quê? B sobre A é igual a Dzinho sobre Czinho. Cara, agora tá muito parecido com o que a gente já tem aqui, né? Tá igual, né? A gente só precisa inverter. Se a gente inverter isso e der isso, a gente provou. Pronto, C que D, como queríamos demonstrar. C e somente C eleva todo mundo a menos 1. A sobre B é igual a C sobre D. Então, se a gente provar isso aqui, a gente prova o que a gente estava querendo. A gente provou o enunciado. Mas, opa, já provamos. Então, acabamos o exercício. Então, podemos escrever C que D. C que D, como queríamos demonstrar. Ei, para. Eu não podia deixar você ir embora desse vídeo sem te dizer algumas coisas muito importantes. Primeiro eu queria agradecer todo o apoio que eu estou recebendo com esse canal, com esses vídeos. Realmente aprecio muito isso vindo das pessoas, esse feedback positivo. E eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, que está acompanhando os vídeos, ou se esse foi seu primeiro vídeo, que está se engajando na matemática, nas Olimpíadas Científicas em geral, né? E eu vou te pedir para você se inscrever caso não esteja inscrito, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com os amigos, falar sobre o canal e assistir também os outros vídeos, porque eu garanto que vai ter muitos vídeos que você vai curtir bastante, vários desafios bem intrigantes, desafios bem mais difíceis que esse, desafios talvez mais fáceis que esse, e eu garanto que você vai aprender muito com esse canal. Então, muito obrigado.